Senti que o mar levasse uma pergunta para Deus. Senhor, será que sabes como é duro aqui viver? Sofrer, chorar, ter fome e ver queridos a morrer. Na areia adormeci e de repente amanheceu. O sol deu vida a tudo e trouxe paz ao coração. Senti a brisa mansa, o Santo Espírito me encheu, e a voz do mar me trouxe uma resposta do meu Deus. Meu filho, não se esqueça que na terra eu já vivi. Andei com gente humilde, com pecadores eu comi. Passei necessidade, senti a dor da traição. O meu poder é de Deus, mas é de homem meu coração. E então chegou a vez do meu Senhor me perguntar: será que já pensou como é difícil ser seu Deus? Falar pela palavra sem ninguém acreditar, querer falar de perto e ter que usar a voz do mar. Meu filho, não se esqueça que na terra eu já vivi. Andei com gente humilde, com pecadores eu comi. Passei necessidade, senti a dor da traição. O meu poder é de Deus, mas é de homem meu coração. Meu filho, não se esqueça que na terra eu já vivi. Andei com gente humilde, com pecadores eu comi. Passei necessidade, senti a dor da traição. O meu poder é de Deus, mas é de homem meu coração. O meu poder é de Deus, mas é de homem meu coração. Ser Deus é ser um pai que foi traído pelos filhos. É dar a salvação a quem deseja se perder. Eu sei o que é ser anjo, o que é ser homem e ser Deus. Mas de todas essas coisas, a mais difícil é ser Deus. Boa noite e sejam bem-vindos. We are delighted that each of you are here tonight. Estamos felizes por tê-los aqui nesta noite. We are delighted to see so many of you. Estamos felizes por ver tantos aqui. All over the world, men and women are looking for hope and meaning and purpose in their lives. Ao redor do mundo, as pessoas estão procurando esperança e um significado para a sua vida. They wonder what the future holds. Eles estão pensando o que será que haverá no seu futuro. But in God's word we find hope and encouragement. Mas na palavra de Deus nós encontramos esperança e encorajamento. This is the second in our series of Revelation of Hope presentations. Esta é a nossa segunda apresentação que falará a respeito do Apocalipse. Every evening for the next 14 nights we'll be studying the book of Revelation. A cada noite, nas próximas 14 noites, estaremos estudando o livro do Apocalipse. You are joining thousands by satellite, Você está se unindo a milhares que estão assistindo via satélite, by cable television, por TV a cabo,
by internet também na internet and by Nova Tempo Radio e também neste momento pela Rádio Novo Tempo. for the largest Bible class in Brazil. A maior classe bíblica em todo o Brasil. But this message is going beyond Brazil to all of South and Inter-America. Esta mensagem estará sendo repassada para todo o sul do Brasil, também América do Norte e também a Interamérica. And it's being transmitted around the world from the beautiful city of Curitiba, Brazil. E está sendo transmitida para todo mundo daqui, da nossa cidade bonita, Curitiba. So wherever you are in the world tonight, Seja onde for que você esteja nesta noite, we're going to put a fax number and an email up on the screen. nós vamos colocar nesse momento um número de fax e também um e-mail na tela para que você possa entrar em contato conosco. And if you're in China on your internet seeing this by streaming video, Se você estiver na China nesse momento assistindo via internet, or if you're in the state of Paraná, right here in Brazil, ou se você está aqui no Paraná, aqui no Brasil, or if you're in North or South, wherever you are, please send us an email or a fax. onde quer que você esteja, por favor, nos mande um fax ou um e-mail. We would be so delighted to hear from you. Nós vamos ficar muito felizes em receber notícias de vocês. Now, you won't want to miss one of these meetings. Você não quer perder nenhuma destas reuniões. Tomorrow night, Amanhã à I'm noite, talking about the rescue from heaven. eu vou falar a respeito do resgate vindo do céu. There are many strange ideas about the second coming of Christ. Há muitas ideias estranhas a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Some people think he's coming secretly. Algumas pessoas acreditam que ele virá secretamente. Some people believe in what they call a rapture. Alguns acreditam que ele virá de uma forma que ele vai colher a todos. Some people believe that before Jesus comes, Alguns acreditam que antes de Jesus Cristo vir, there'll be an antichrist in the temple in Jerusalem. haverá um anticristo lá no templo em Jerusalém. Other people believe there'll be 1,000 years of peace. Outros acreditam que haverá 1000 anos de paz. Don't miss tomorrow night. Você não pode perder amanhã à noite. What will really happen when Jesus O comes? que realmente vai acontecer quando Jesus Cristo vier? You know, somebody asked me, is this your first trip to Brazil? Uma pessoa me perguntou, esta foi sua primeira viagem ao Brasil? No, my first trip to Brazil was in 1965. Não, a minha primeira viagem ao Brasil foi em 1965. Well, that was more than, that was almost 40 years ago. Isso foi há quase 40 anos atrás. I was only 20 years old at the time. Eu tinha apenas 20 anos de idade naquela I época. learned to love Brazil 40 years ago. Eu aprendi a amar o Brasil há 40 anos já. And I was working on the Amazon River E eu estava trabalhando lá no Rio Amazonas, on a mission launch. numa lancha. And the first two Portuguese words I learned E as primeiras duas palavras do português que eu aprendi were the word to open, era a palavra para abrir. abrir, Abrir, open. and the word to close, E a palavra para fechar, fechar. close. Now, the reason I needed to know those two words, Então eu precisava saber essas duas palavras. A razão é a seguinte. I was working on a mission launch with a dentist. Eu estava trabalhando numa lancha missionária junto a um dentista. And we had a little small stool, E nós tínhamos ali uma banqueta pequena. and people would come, E as pessoas então and vinham. we'd say, abrir, and they'd open their mouth, Então nós dizíamos open, abrir, e eles we- abriam a boca. pull teeth. E nós tirávamos os dentes. Now, let me tell you a secret. Agora deixa eles contar um segredo. I don't know if I've told it very much for 40 years. Eu não sei se eu contei esse segredo nos últimos 40 anos. The dentist said to me, O dentista me disse, after I had watched him pull 100 teeth, depois de eu ter visto ele tirando mais de 100 dentes, you must pull the next one. você deve tirar o próximo dente agora. So a lady came onto our mission launch, Então, uma senhora chegou e entrou na lancha, and in my best Portuguese, e no meu melhor português, I said, abrir, abrir. eu disse open, open, Like a professional dentist, she obeyed my voice and she opened her mouth. como se eu fosse um profissional, então ela abriu a sua boca, I balanced her head on my e knee. eu coloquei então a cabeça dela aqui She no meu was joelho, open wide. e ela abriu bem grande a boca, I looked in. e eu olhei para dentro da sua I boca, pulled the tooth. e eu tirei aquele dente. The dentist came. O dentista então chegou, Proudly I said to him, e então eu orgulhoso disse para ele, how did I do? como é que eu fui? He said to E me, ele então me disse, Mark, Mark, you pulled the wrong tooth. você tirou o dente errado. If you need a tooth pulled after the meeting, Se você precisa que alguém tire o seu dente depois da nossa reunião, see me, venha me ver. and I will see if I can pull the right one. E eu vou ver se eu consigo tirar o dente certo. Because I still know, Porque eu ainda sei, abrir open, and fecha.
close. So if you want to see if I can pull tooth, you see me after the Se meeting. você quer saber se eu sei ainda tirar dentes, por favor, venha me We'll find a ver pair depois of da reunião. pliers and see what I can do. Nós vamos ver se consigo alguns instrumentos para tirar os seus dentes. But I better stick to preaching the Bible. Mas é melhor eu pregar a palavra de Deus. Tonight our topic is Nesta noite, nosso tema será conflict in the Middle East. os conflitos no Oriente Médio. And before we open the Word of God, E antes de abrirmos a palavra de Deus, I'm going to invite you to bow your heads with eu me quero as we convidar pray. você a curvar a fronte para orarmos. Father in heaven tonight, Senhor que está nos céus, all over the world there is conflict and strife. em todo o mundo existe conflito. And thinking men and women wonder what's going to happen next. E muitas pessoas estão pensando o que vai acontecer a partir de hoje. I pray that you'd give us hope and confidence. Eu estou orando para que o Senhor nos dê esperança e confiança. Give us assurance as we face the future. Dê-nos segurança ao olharmos para o futuro. In the troubles and difficulties of the world, Segurança diante dos problemas e dificuldades desse mundo. help us see signs of hope that Jesus Ajuda-nos. is coming again. Ajuda-nos a vermos sinais de que Jesus Cristo realmente está voltando. And Father, E Pai, may every one of us que todos nós be prepared to meet you when you come. estejamos preparados quando o Senhor voltar. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém. Amém. The topic tonight is O tema desta noite é: how will the Middle East crisis end? como terminará a crise no Oriente Médio? For the last 50 years, the Middle East has been engulfed in flames. Nos últimos 50 anos, o Oriente Médio tem explodido em guerras. Just this week, Palestinian militia have been firing rockets into Jerusalem. Nesta semana, os militares da Palestina estão lançando os seus mísseis. The Israelis have fought back. Os israelitas estão lutando de volta. And Israeli jets have bombed Palestinian positions. Os jatos israelenses estão lutando e bombardeando também. Will the Middle East conflict erupt into World War III? Será que o conflito do Oriente Médio se tornará na Terceira Guerra Mundial? Will Armageddon evolve from the Middle East? Será que o Armagedon vai evoluir desses conflitos no Oriente Médio? In the last 4 years, Nos últimos 4 anos, over 3,500 Jews and Palestinians have died from this conflict. mais de 3.500 judeus e palestinos foram mortos nesses conflitos. What does the future of the Middle East hold? O que será que o futuro aguarda para a Palestina? Will this conflict in the Middle East lead to the final conflict on earth? O conflito no Oriente Médio é um sinal do fim? Is it a sign of the coming of Jesus? Será um sinal da volta de Jesus Cristo? Or is this conflict in the Middle East part of a larger picture? Será que este conflito faz parte de um quadro maior? As we look out over the world tonight, what are the signs of the coming of Jesus? Ao observarmos o mundo hoje, quais são os sinais da volta de Jesus? Is the stage being set by what we see in the newspaper and read on the news? Será que o palco está sendo montado de acordo com aquilo que estamos vendo nos jornais e nas revistas? Many years ago, Há muitos anos atrás, 2,000 years ago, 2000 anos atrás, Jesus' disciples came to him. os discípulos de Jesus chegaram até ele. They had many of the same questions that we have. Eles tinham muitas das perguntas que nós também temos. And Jesus said to them in John chapter 14, verse 1 to 3, E Jesus Cristo lhes disse em João capítulo 14, verso 1 a 3: let not your heart be troubled. Não se turbe o vosso coração. When you see conflict, war, and strife, Quando você vê o conflito e a guerra, let not your heart be troubled. não se turbe o vosso coração. When you see international disasters, Quando você vê desastres internacionais, let not your heart be troubled. não se turbe o vosso coração. When you see famines and earthquakes and pestilences, Quando você vê a fome, os terremotos e as pestes, let not your heart be troubled. não se turbe o vosso coração. Why not? Por que não? Because Jesus says, I am coming again. Porque Jesus Cristo disse: eu virei outra vez. In the signs we see around us E today, os sinais que vemos hoje ao nosso redor, we see the footprints of the coming of Jesus in the nós, sky. nós percebemos o esboço da vinda de Jesus Cristo nos céus. One day, Jesus' disciples came to him. Um dia os discípulos de Jesus chegaram até ele. And from the hillside there in the Mount of Olives, Jesus looked over Jerusalem. E ali da montanha Jesus Cristo então começou a observar Jerusalém. And he saw that magnificent Jewish temple. E ele viu aquele templo magnífico. And Jesus said to his E disciples, então Jesus disse aos seus discípulos: this temple will be destroyed. este templo será destruído. Not one stone, Jesus said, would be left upon another. Jesus Cristo disse que nenhuma pedra ficaria ali. Now the disciples thought that an event as cataclysmic as the destruction of the temple must be the end of the world.
Os discípulos pensaram que um evento tão cataclísmico seria o fim do mundo. So they said to Jesus, Então eles disseram a Jesus: tell us when these things will be. dize-nos quando acontecerão estas coisas. That is, when Jerusalem would be destroyed. Quando que é que Jerusalém vai ser destruída? And what will be the sign of your coming in the end of the world? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? The disciples thought Os discípulos the pensaram destruction of Jerusalem que a destruição de Jerusalém would be the end of the world. seria o fim do mundo. They thought if that temple was destroyed, Eles pensaram, se este templo for destruído, surely that must be the end. com certeza este será o fim. In a magnificent sermon, Então, num sermão maravilhoso, Jesus blended Jesus Cristo, ele integrou the signs that would lead up to the destruction of the Jewish temple in the first century. os sinais que conduziriam à destruição do templo de Jerusalém no primeiro século. In 70 AD, the Roman general Titus destroyed the temple. No ano 70 depois de Cristo, então, ali foi destruído o templo de Jerusalém. The signs that led up to the destruction of that temple Jesus então ensinou os sinais que conduziriam à destruição daquele templo. were miniature signs Aqueles sinais eram miniaturas, that would be on a universal worldwide scale before the end. sinais que representavam os sinais maiores, mais amplos, So da Jesus- destruição de todo mundo. So Jesus began to give his signs, E então Jesus começou a explicar desses sinais. signs that would be present in our times, Sinais que estariam presentes no nosso tempo. not in a local scale, Não apenas de uma forma local, but in a universal scale. mas de uma forma universal. Now, no one sign constitutes a sign of the times. Não é apenas um sinal que constitui o sinal do tempo. Jesus gives 29 signs. Ele tem 29 sinais diferentes, não é apenas um. Many of these signs have been present in the world for 2,000 years. Muitos desses sinais estão presentes no mundo por mais de 2000 anos. But here's the difference. Mas aqui está a diferença. Just before the end, Antes do fim, all the signs todos os sinais would be present estariam presentes. all the time. Todos os momentos They would be present on a universal scale estariam presentes numa forma universal, in unprecedented ways. de formas sem precedentes. Now, the first sign that Jesus gave to his disciples, Então, o primeiro sinal que Jesus explicou para os discípulos, he said false Christs and false prophets ele would mencionou arise. falsos cristos e falsos profetas. Read this from the screen with me. Leiamos isto com ele da tela. Read together in Portuguese. Vamos ler juntos então no português. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. So there'd be false Christs and false prophets. Então eles pensaram falsos cristos e falsos profetas. Those claiming they knew the future. Aqueles que diziam saber o futuro. There would be an explosion of interest just before the end in the paranormal, Haveria uma explosão de interesse nos fenômenos paranormais. psychic phenomena. Pessoas que diriam saber o futuro. Those claiming they could tell the future. Pessoas que nos dizem até hoje que sabem o futuro. In the United States of America, Nos Estados Unidos, there are 3,000 astrology columns in North American newspapers. há mais de 3.000 colunas de astrologia nos jornais And norte-americanos. throughout Brazil, E aqui no Brasil, thousands of people are turning to astrology to look to the signs to know about their lives. milhares de pessoas estão olhando para a astrologia para saber a respeito de sua vida. There are television programs on psychic phenomena. Existem programas de televisão que falam a respeito There is disso. a turn from the Word of God. God reveals the future in His Word. Há algo na palavra de Deus que nos revela o futuro. Psychic phenomena. Esses fenômenos paranormais. Fortune tellers. Pessoas que diriam saber o futuro. Astrologers. Astrólogos. False Christs. Falsos cristos. False prophets. Falsos profetas. Men and women around the world claiming to know the future. Pessoas ao redor do mundo, homens e mulheres, dizendo saber o que vai acontecer no futuro. The rise of spiritualism. O espiritismo aumentando. Attempts to communicate with the dead about the beyond. Tentativas de se comunicar com os mortos a respeito do futuro. Ladies and gentlemen, it is happening in Brazil tonight. Senhoras e senhores, isso está acontecendo no Brasil nesta noite. You go to Carnival in Rio de Janeiro. Se você for ao carnaval no Rio de And Janeiro, Carnival week is often a week where you have a lot of spiritualism going on. você percebe naqueles momentos ali cultos espíritas acontecendo. Look at Brazilian newspapers. Olha os jornais aqui no Brasil. People are reading their horoscopes in the As newspapers. pessoas estão olhando o seu horóscopo no jornal. Every country in the world you find it. Todos os países do mundo estão fazendo isso. Very rich families in Scandinavia Famílias muito ricas na Escandinávia. will have parties
They'll have parties. Eles fazem festas. And they'll pay psychics E eles pagam essas pessoas que conhecem o futuro. $1,000 an evening Eles pagam $1.000 por noite to come and tell the future of their guests at those parties para que eles venham e digam o futuro dos seus convidados in the United States nos Estados Unidos for $19.95. por $19,95. You can call a psychic hotline. Você pode ligar um telefone And for the first 3 minutes, e pelos primeiros 3 they minutos charge you $19. eles te cobram $19. You can easily spend $100 for 20 minutes. Você pode facilmente gastar $100 se você passar 20 minutos no telefone. Men and women today Homens e mulheres hoje have turned from the living Word of God. estão se afastando da palavra de Deus. They have turned to false Christ and false Estão se prophets. voltando para falsos cristos e falsos These profetas. signs are being fulfilled all around us today. Esses sinais estão se cumprindo ao nosso redor hoje. Jesus said, secondly, there will be international conflict. Jesus Cristo também disse que haveriam conflitos internacionais. Read it together from the screen. Vamos ler juntos aqui da tela. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Now, haven't we always had war? Sempre tivemos guerra, não é? How could a war be the sign of the second coming of Jesus? Como uma guerra pode ser um sinal da segunda vinda de The Jesus? Bible does not say there would be a war. A Bíblia não disse que haveria uma It guerra. says there would be guerras e rumores de guerras. A Bíblia nos diz que haveria wars, muitas guerras. There would be multiple wars. Haveriam guerras múltiplas. May I remind you Quero lembrar vocês that in the last century, que no último século, for the first time in history, pela primeira vez na história, we had World War I and World War II. nós tivemos a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. World War I, 20 million deaths. Na Primeira Guerra Mundial, 20 milhões foram mortos. World War II, 50 million deaths. Na Segunda Guerra Mundial, 50 milhões de mortos. The 20th century No século 20, saw war in Korea, viu a Guerra da Coreia, war in a Vietnam, Guerra do Vietnã, the Iran and Iraq war, a Guerra Irã-Iraque, the Indochina-Algeria a war, Guerra na Indochina e Argélia, war in Bosnia and Herzegovina, a Guerra na Bósnia e Herzegovina, tribal wars throughout Africa, guerras também entre as tribos da África, the Iraq war. a guerra no Iraque. These prophecies are being fulfilled Estas profecias estão se cumprindo here in this generation. em nossa geração. The 20th century has been the bloodiest of them all. O século 20 foi o mais sangrento de todos. Never before have we experienced world wars. Nunca nós vimos tantas guerras. The Bible says that on earth there would be distress of nations. E na terra as nações ficarão angustiadas, diz a Bíblia. Indeed, these prophecies are being fulfilled. Essas profecias estão realmente sendo cumpridas. Prophecy number 3. Profecia número 3. Jesus would come at a time that the human race has the potential to destroy itself, to destroy the Jesus world. Cristo viria num momento em que a humanidade tem potencial para destruir o mundo. Never before in history Nunca antes na história has the human race had the capacity to destroy itself. a raça humana teve tanto potencial para destruir a si mesmos. In 100 AD, No ano 100 depois de Cristo, battles would be local on a local battlefield. as batalhas eram locais ali no campo de batalha. 500 AD, No ano 500 depois de Cristo, battles local on a local as battlefield. batalhas também eram locais ali no campo de A batalha. 1,000 years later, 1000 anos depois, when Napoleon fought, quando Napoleão estava guerreando, battles local on a local battlefield. as guerras continuaram locais ali no campo de batalha. 200 years ago, 2000 anos atrás, for all of history, 200 anos atrás, para toda a história, battles local on a local battlefield. as guerras estavam sendo locais ainda, 200 anos atrás. That is no longer the case today. Não é mais o caso hoje. Battles today As batalhas de hoje can be fought worldwide podem ser lutadas em todo o mundo and with nuclear weapons. com armas nucleares. For the first time in history, Pela primeira vez na história, the human race a raça humana has the ability tem a to habilidade destroy itself. para destruir a si Look mesma. what the book of Revelation says Veja o que o livro do Apocalipse nos diz about nuclear wars. sobre guerras nucleares. Revelation,
The last book in the Bible, chapter 11, verse 18. O último livro da Bíblia, capítulo 11, versículo 18. The Bible says Christ would come at a time when to destroy those that destroy the earth. Jesus Cristo viria num momento para destruir aqueles que destroem a terra. Never before in history Nunca antes na história has the human race had the capacity to destroy the earth. a raça humana teve tanto potencial para destruir a terra. Now, Sir Charles Snow, the famous scientist, said, Famoso cientista, Sir Charles Snow, ele disse: "We know with certainty of statistical truth that if enough of these weapons are made by enough states, sabemos com a certeza da verdade estatística que se número suficiente dessas armas for produzido por suficientes países, that some of them are going to go off through accident, folly, or madness." algumas delas vão explodir por acidente, tolice ou por loucura. The human race has never made a weapon that it has not used. A raça humana nunca fez uma arma que não usou. For the first time in history, Pela primeira vez na we história, have the ability to destroy nós ourselves. temos a possibilidade de destruir a nós mesmos. Somebody says, "That makes me afraid." Isto, você pode dizer, isso me deixa com medo. I felt good before I came to this meeting Eu tonight, estava me sentindo bem antes de vir a essa reunião hoje. but I'm kind of fearful now. Mas agora eu estou morrendo de medo. You're fearful only if you don't understand. Você tem medo apenas se você não compreender? Every one of these signs Cada um desses sinais are signs that Jesus is on the way. são sinais que falam que Jesus Cristo está em seu caminho vindo para cá. They're signs of the coming of the Lord. São sinais da vinda do Senhor. For the first time in history, Pela primeira vez na história, according to a popular scientific magazine in de acordo America, com uma revista científica, it says when terrorists go nuclear, o seu título, quando os terroristas tiverem armas it is nucleares, just a matter of é time apenas uma questão de tempo before the terrorists get nuclear weapons. para que os terroristas tenham essas armas nucleares. But Jesus says Mas Jesus Cristo He diz will step into que time, ele vai entrar em ação. that Jesus will come. E então Jesus virá. This world will not be reduced to a spinning globe of flaming ash. Este mundo não and vai ser destruction. destruído, não vai ser levado às cinzas. Jesus is on the way. Jesus Cristo está a caminho. Christ is coming. Ele está vindo. Let your heart beat with eager anticipation. Que o seu coração esteja animado com a sua vinda. Let your heart be filled with hope. Que o seu coração esteja cheio de esperança. Now here's the fourth sign. Agora aqui está o quarto sinal. While the nations are arming for war, Enquanto as nações estão se armando para a guerra, they will be talking about peace. estarão falando a respeito da paz. But the peace treaties would be fragile. Mas os tratados de paz seriam frágeis. The Bible says, 1 Thessalonians 5, verse 3, A Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3. "For when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them, and they shall not escape." Quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição e de nenhum modo escaparão. So at a time that the nations would be arming for war, Então, no momento em que as nações estivessem se armando para a guerra, they would be talking about peace. ao mesmo tempo estariam falando a respeito de paz. The great political leaders of our day Os grandes líderes políticos do nosso tempo, are talking about peace and security, eles estão falando a respeito de paz e segurança. exactly as the Bible predicted. Exatamente da forma que a Bíblia nos disse. But there is a shaky peace in the Middle East, Mas ali há uma paz vacilante a no Oriente shaky Médio. peace in Northern E Ireland, também na Irlanda do Norte. a shaky peace in Uma Yugoslavia, paz vacilante na antiga Iugoslávia. a shaky peace around the world today. Em todo o mundo. Around the world, Todo o mundo. as the ink on the peace treaties are dry, Enquanto nós estamos vendo o tempo passando, it seems that the world is inflamed in war again. nós percebemos que o mundo está inflamando com as The guerras. fifth O sign. quinto sinal. See, no one sign is a sign of the time. Não é apenas um sinal, o sinal dos tempos. False Christ and false prophets, Falsos cristos e falsos profetas. psychic phenomena, Nós percebemos os fenômenos paranormais. fortune tellers and astrologers, Pessoas falando a respeito do futuro, dizendo saber o futuro. international conflict, world Conflitos wars, internacionais, guerras mundiais. the threat of nuclear destruction, A ameaça de uma guerra nuclear. and a shaky peace. Uma paz vacilante. Fifth sign, Aqui está o quinto sinal agora. famines. Fomes. Read it together from the screen. Vamos ler juntos aqui. E haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Now, men and women down through the ages always have gone hungry at times. Some of them have. Em todo tempo, homens e mulheres ficaram com fome.
But it seems today, Mas parece que hoje, with our growing population, com a nossa população que está aumentando a cada dia, that hunger is gripping our world. que a fome está apertando o nosso mundo. What must God think? O que será que Deus está When he sees pensando? children starving to death with distended, overblown O bellies, que será que Deus está pensando quando Ele vê as crianças passando fome? with tears in his eyes, Com lágrimas nos olhos. Jesus looks at his children E starving, então Jesus Cristo olha para suas crianças ali com and he fome. says, I must come. E Ele diz, então eu preciso voltar. According to the United Nations Environmental Studies, De acordo com as Nações Unidas, 3 billion acres of productive land have been damaged by human activity since 1945. 3 bilhões de acres de terrenos produtivos foram danificados pela atividade humana desde 1945. What does that mean? O que é que isso Our significa? population is growing, A população está aumentando, but the amount of land we have to feed the masses is reducing. mas a terra produtiva que temos está diminuindo. That's precisely why É exatamente por isso Lester Brown, president of the World Watch Institute in Washington, D.C., said, que Lester Brown, presidente do Instituto de Vigilância Mundial, lá em Washington, ele disse o seguinte: the entire world is living hand to mouth, o mundo inteiro vive à míngua, trying to make it from one harvest to the next. tentando chegar de uma colheita a outra. As you look out over the world tonight, Ao você observar o mundo nesta noite, children are starving to death, crianças estão morrendo de fome and Jesus is on the e way. Jesus Cristo está a caminho. There are 57 million people every year that die from famine. Aproximadamente 57 milhões de pessoas estão morrendo anualmente de fome. 156,000 people die every day. Isto representa 156 mil por dia. The population is increasing, A população está aumentando. and of the world's population, 60% are malnourished and 20% are starving. E da população mundial, 60% estão malnutridos e 20% estão morrendo de fome. Jesus said, Jesus Cristo disse: there will be famines. haverá fomes. Now this is a fascinating chart. Aqui nós temos algo muito especial. It shows Isto nos mostra that by the year 2050, que até o ano 2050 there will be 9.5 billion people haverá 9 bilhões e meio de pessoas on Earth, aqui nesta and we will terra. simply run out of food. E nós simplesmente não vamos ter mais alimento. Jesus said there'll be famines, and there are. Jesus Cristo disse que haveria fomes e as fomes estão começando. Sign number 6. O sinal número 6. There would be Haverá pestilences. pestes. There would be famines and pestilence and earthquakes in different places. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, disse Jesus. What is a pestilence? O que será que é uma peste? Now, the original Bible word in the New Testament for pestilence A palavra original para peste na língua grega no Novo Testamento means a plague or a disease that we don't know the cure for. significa uma praga ou doença que nós não conhecemos a cura. Now, for example, Agora, por exemplo, 40 million people worldwide are affected with AIDS. 40 milhões de pessoas no mundo vivem com a infecção pelo vírus da AIDS. A pestilence. Uma peste. In 2003, Em 2003, 5 million people acquired the HIV virus, 5 milhões de pessoas adquiriram o vírus HIV. and 3 million have died from E AIDS. 3 milhões morreram com AIDS. 1 of every 11 people in Ethiopia has AIDS. Em cada 11 pessoas na Etiópia And there tem were AIDS. 2.3 million deaths in Africa alone. 2 milhões e 300 mil At the time, mortos na África. at the time of the end, No tempo do fim, there would be strange diseases. haveriam doenças estranhas. Diseases we've never seen before. Doenças que nunca vimos antes. Diseases that baffle the thinking of modern medical science. Doenças que estão deixando homens modernos confusos. SARS, SARS, mad cow disease, doença da vaca louca, the Hanta virus, vírus Hanta, the bird flu, gripe do frango, Ebola virus, vírus da ebola. and a new disease that is emerging among animals here in Brazil. E uma nova doença que está surgindo aqui no Brasil, a febre aftosa. Diseases on animals.
doenças nos animais, diseases on crops, doenças que estão na agricultura, diseases in human beings. doenças nos seres humanos. It seems that all of nature is crying out for the coming of Jesus. Parece que toda a natureza está clamando pela vinda de Jesus. Sign number 7, Sinal número 7, environmental pollution. poluição ambiental. The Bible says A Bíblia nos diz that the earth will grow old like a garment. que a terra envelhecerá como um vestido. Pollution of our air, A poluição do nosso ar, pollution of our waterways, poluição das nossas águas, pollution of our food, poluição do nosso alimento, every place else em todos os lugares, except Brazil. menos no Brasil, não é? No pollution here. Aqui não tem poluição, The air is so pure. o ar é tão puro, You just breathe the air of São Paulo. é só você respirar o ar aqui de São Paulo. You just drink the water. É só beber a água. Is there pollution in Há Brazil? poluição aqui no Brasil? This is not heaven yet. Não é o céu ainda, pessoal. You may think Curitiba is heaven, Você pode pensar que Curitiba é o céu, but pollution around the world. mas há poluição em todo o mundo. It's exactly like the Bible said. É exatamente como a Bíblia nos diz. We are destroying the earth. Nós estamos destruindo a terra. We're destroying our oceans. Nós estamos destruindo nossos We're oceanos. destroying our atmosphere. Estamos destruindo nossa atmosfera. Do you know that police in Tokyo, Japan, Você sabia que os policiais lá em Tóquio, no Japão, have to wear gas masks Eles- during heavy pollutant times for the eles cars? precisam usar máscaras para poder sobreviver à poluição? In Los Angeles, California, E também em Los Angeles, na Califórnia, there are signs in the playgrounds existem algumas placas nos lugares onde as crianças brincam, that say que diz assim to the children, para as don't crianças: exercise too heavily during smog conditions. não façam muito exercício por causa da poluição. There was a summit here in Brazil, Houve uma cimeira, uma conferência a respeito da terra aqui no Brasil, in Rio de Janeiro. que foi realizado no Rio de Janeiro. It was many years ago. Foi muitos anos atrás. 10 years after that summit, 10 anos depois desta conferência, it was a summit on the environment. fizeram então uma outra conferência a respeito do meio ambiente. 10 years later, 10 anos depois, the world's greatest scientists met in Brazil os maiores cientistas do mundo se encontraram aqui no Brasil to find out what has been implemented in 10 years. para saber o que foi melhorado nos últimos 10 anos em relação ao meio ambiente. Since the first summit, what changes have been made? Desde a primeira conferência, o que foi mudado? Now, 1,067 scientists said this. Agora, 1.067 cientistas disseram isso daqui. Human activities inflict harsh and often irreversible damage on the environment and on critical resources. As atividades humanas infligem duros e por vezes irreversíveis prejuízos ao ambiente e a recursos básicos. Now, listen to what over 1,000 scientists said. Agora, escutem aquilo que mais de 1.000 cientistas disseram. If not checked, many of our current practices may so alter the living world that it will be unable to sustain life in a manner that we know. Se não forem corrigidas, muitas das nossas práticas podem a tal ponto alterar o mundo vivo, que esse se torne incapaz de sustentar a vida da maneira que a conhecemos hoje. The scientists are crying out. Os cientistas estão clamando. This world is on the verge of a crisis. Eles estão clamando que esse mundo está à beira de uma crise. Seventh sign. O sétimo sinal: There will be earthquakes. haverá terremotos. The Bible says there'll be famines, pestilences, and earthquakes in diverse A places. Bíblia nos diz que haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. As you look out over the world E today, ao observarmos o mundo hoje, 20,000 earthquakes this year. 20.000 terremotos só este ano. There's a whole lot of shaking going Há on. muitos lugares que estão sendo chacoalhados. 80,000 people killed in earthquakes this year. 8.000 pessoas. 80,000. 80.000 pessoas foram mortas por terremotos esse ano. This prophecy is being fulfilled. Esta profecia está se cumprindo. There would be natural disasters. Haveriam desastres naturais. Look what the Bible says. Veja o que a Bíblia nos diz. Earthquakes, Terremotos, famines, fomes, pestilences, pestilências, fearful sights and great signs from the heavens. coisas espantosas e grandes sinais do céu. The Bible says, A Bíblia nos diz: upon earth distress of nations, na terra as nações ficarão angustiadas, the sea and waves roaring, perplexas pelo bramido do mar e das ondas, hurricanes, furacões, volcanic eruptions. erupções vulcânicas. The Bible says, A Bíblia nos diz: fearful sights from heaven. você veria sinais no céu. This year, Este ano apenas, 2005,
2005. We have 23 major hurricanes already. 23 furacões até agora. Hurricane Katrina, Furacão Katrina New Orleans. em Nova Orleans. Hurricane Wilma, E também o Vilma, a tsunami disaster. tsunami, desastre. Fires throughout the world. Incêndios ao redor do mundo. Cyclones, Nós vemos ciclones. tornadoes, Nós vemos tornados. fierce hurricanes, Nós vemos aqui os furacões. floods. It Enchentes. seems there is no place you can be secure. Parece que não há lugar em que você possa estar seguro. The earth is rumbling O mundo está em turbilhão. like a woman with labor pains. Como uma mulher que está para dar à luz. The earth is getting ready to be delivered, O mundo está pronto para dar à luz. and there is no place to E hide. não há onde você se There is no esconder. place to run. Não há onde você correr. The only security A única segurança is in Jesus Christ our Lord. está em Jesus Cristo, nosso Have you Senhor. given your life to Him? Você já entregou a sua vida a Ele. Are you ready for the coming of Jesus? Está você preparado para a vinda de Jesus? Have you said, Jesus, Você já disse, I Jesus, see the signs. eu vejo os sinais. I want to be ready for your Eu quero coming. estar preparado para a sua vinda. I don't want one thing to be between me and Eu não you. quero que nada esteja entre eu e o Senhor. 10th sign, 10º sinal. moral decadence in our A world. decadência moral no nosso mundo. The Bible says, A Bíblia nos diz, Matthew 24, verse 37, em Mateus 24, as 37, it was in the days of Noah, como foi nos dias de Noé, so will it be in the days of the coming of the Son of Man. assim será também a vinda do Filho do Homem. What was it like in Noah's day? Como foi nos dias de Noé. Every intent of the thoughts of man's heart was evil continually. Naquele tempo, toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Look around the world tonight. Olha ao redor do mundo esta noite. There's immorality on television, Está a imoralidade na televisão, sexual immorality over the internet. imoralidade sexual na internet. You can't walk by any magazine store in any street corner in Brazil and Você around não the pode world andar without seeing pelas naked women. bancas aqui do Brasil, ao redor do mundo, que você vai ver imoralidade. All over the Ao world. redor de todo o mundo. Nakedness, nudity, immorality, A sexuality. nudez, a imoralidade, a sexualidade inflamada por todo lugar. If Jesus doesn't come soon, Se Jesus não voltar logo, he's going to have to apologize to Noah for destroying the world with a flood in those days. ele vai ter que pedir perdão ao Noé por ter destruído o seu mundo naquele tempo com a enchente, com o dilúvio. In 1900, No ano 1900, there was one divorce havia apenas um in divórcio 12 marriages. em 12 casamentos, em cada In 12 casamentos. 2000, No ano 2000, one divorce um divórcio in every 2 em marriages. cada 2 These casamentos. prophecies are being fulfilled. Estas profecias estão se cumprindo. The number of births to teenagers is skyrocketing. Aumenta o número de nascimentos entre as adolescentes, que está aumentando. What is going on in our O que world? será que está acontecendo com o nosso mundo? We are preparing for the coming of Jesus. Nós estamos nos preparando para a vinda de Jesus. Crime and violence skyrocketing. O aumento do crime e da violência. The Bible says A Bíblia então nos diz, lawlessness would spread and men's love for one another would grow cold. por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Crime all over the world, O crime está por toda parte do mundo, except Brazil. exceto no Brasil. No crime here. Não há crime aqui, No crime in Curitiba. não há crime em Curitiba. This is the safest city in the world. Esta é a cidade mais segura do mundo. You didn't lock your house when you came, did you? Você não trancou sua casa quando veio aqui? Trancou? You didn't lock your car, did you? Você trancou seu carro? Like you could leave your wallet on any street and somebody Você- would say, "Oh, I found your wallet. Here it is. I'm going to give it back to you." Você deixa a sua carteira em qualquer lugar, em qualquer rua, e uma pessoa vai correr atrás de você. Aqui está a sua carteira. Is there crime here? Existe o crime aqui. Crime's exploding every place in the Os world. crimes estão explodindo em toda parte do mundo. Sign number 12, Sinal número 12. an uncertain economy. Insegurança econômica. See, the Bible predicts economic difficulty before Jesus A comes. Bíblia nos fala a respeito de uma dificuldade econômica antes de Jesus Cristo voltar. James chapter 5, verse 1 to 5. Aqui em Tiago capítulo 5, verso 1 a 5 nos diz: Now listen, you rich people, weep and howl because the misery that's come upon you. Your wealth is rotted and your moths have eaten your clothes. Agora vós ricos, chorai e pranteai,
por causa das misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas da traça. Now, this is an amazing prophecy. Esta é uma profecia maravilhosa. It predicts that there will be an economic collapse and crisis for nations in too much debt just before Jesus Está comes. predizendo um colapso econômico em todas as nações antes da vinda do Senhor Jesus. It says, E aqui nos your diz, gold and silver are corroded. o vosso ouro e a vossa prata se You've- enferrujaram. You've hoarded wealth for the last days. Entesourastes nos últimos dias. It goes on to say the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. E You've continua lived on earth falando. in luxury. Continua falando a respeito dos clamores dos ceifeiros que chegaram aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Here's the prophecy. Aqui está a profecia. To a society Para uma sociedade that has lived in luxury, que está vivendo no luxo, God will demonstrate Deus vai demonstrar that there is no security in money, que não há segurança no dinheiro, no security in materialism. não há segurança no materialismo. The only security A única segurança is in Him. está nele. All the signs are being fulfilled. Todos os sinais estão se cumprindo. False Christs and prophets. Falsos cristos e falsos Wars profetas. and rumors of wars. Guerras e rumores de guerras. Threat of nuclear weapons. A ameaça de armas nucleares. Movements toward peace. Movimentos em direção à paz. Famines and earthquakes. Fomes, terremotos, Pestilences. pestes, Strange diseases on animals and man. doenças estranhas em homens e animais. Rising crime and O violence. crime aumentando e a violência também. Unprecedented natural disasters. Desastres sobrenaturais. We see them happening all around Nós us. os vemos acontecendo ao nosso redor. A shaky world economy. Mundo que está tremendo em sua economia. But here is the final sign. Mas aqui está o último sinal. Here is the last sign. Aqui está o último sinal mais importante. Jesus says, Jesus Cristo diz: when you see this, quando você vir isto, know that my coming is near. você deve saber que a minha vinda está próxima. When you see this, Quando você perceber isto, know that we're on the verge of the kingdom. saiba que nós estamos quase chegando ao reino. Read from the screen together, Matthew Vamos ler 24, verse 14. Vamos ler da tela todos juntos nesse momento. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. When the gospel goes to the world, Quando o evangelho for pregado em todo o mundo, Jesus says, Jesus Cristo diz: that's the time that he's going to come. é exatamente este momento que ele virá. In our lifetime, we have seen that. Em nosso tempo nós estamos vendo isso. You're looking at the Olympic swimming pool in Moscow. Nós estamos vendo uma piscina olímpica lá em Moscou. The Berlin Wall fell. A muralha de Berlim caiu. Communism tumbled. O comunismo também foi derrubado. I remember when I preached to thousands in Moscow's Olympic Stadium. Eu lembro quando eu preguei para milhares lá naquele estádio lá em Moscou. I remember going inside the Kremlin Eu lembro que quando eu entrei no Kremlin, and opening my Bible in the Kremlin political palace. quando eu abri minha Bíblia dentro do Kremlin, daquele palácio, Russian army trucks ali estavam os caminhões do exército russo. delivered 30,000 Bibles in the Kremlin. Eles entregaram 30.000 Bíblias no Kremlin. Thousands came to Christ. Milhares aceitaram a The Jesus. gospel's going around the O world. evangelho está sendo pregado em todo o mundo. Come with me to the Philippines. Venha comigo até a Filipina. The Great Rizal Stadium. Muitos resultados aqui nesse estádio. In our satellite evangelistic meeting there, Aqui está uma reunião por satélite que foi realizada. thousands came to Christ. Milhares aceitaram a Jesus. The message is going by A radio, mensagem está sendo transmitida pelo by rádio, television. por televisão. Come with me to Africa. Venha comigo até a África. 20,000 were baptized 20.000 foram in the batizados satellite evangelistic meetings. através de uma reunião por satélite. God's Spirit is moving, O Espírito de Deus está se whether movendo. it's India or Não Pakistan, importa se é na Índia ou no Paquistão. whether it's Africa, Não importa se é na whether África it's Inter-America, ou na whether it's Interamérica South America, ou no Sul da América whether it's North America. ou no Norte da The América. gospel is going to the O world. Evangelho está sendo pregado em todo o mundo. Come with me tonight Venha comigo esta noite to Romania, até a Romênia, that once communist country, aquele país que foi comunista. and watch hundreds come to the swimming pool to be Vejam baptized. centenas vindo à piscina para serem There's a batizados. sense that time is running out. Há um senso de que o tempo está realmente acabando. There's a sense that now is the moment. As pessoas estão percebendo que agora é o momento. There is a sense
that Jesus is coming. Há um senso, a compreensão de que Jesus Cristo está His arms voltando. are outstretched to you Seus tonight. braços estão abertos para você nesta noite. Wherever you are tonight, Onde quer que você esteja esta He's noite. appealing to you. Ele está apelando a você. Is there anything in your life Há alguma coisa em sua vida that would keep you from being ready for the coming of que manteria Jesus? você de estar preparado para a vinda de Jesus? If He came tonight, Se ele viesse esta noite, if He came tonight, se ele viesse esta would noite, you be ready for His coming? estaria você preparado para a sua vinda? Some time ago, a friend of mine Algum tempo atrás, um amigo meu was preaching on the second coming of estava Christ. pregando a respeito da segunda vinda de He Jesus. preached on the signs of Jesus E ele falou a coming. respeito dos sinais da vinda de Jesus. An old man about 85 years old in the audience got up. E um senhor de aproximadamente 85 anos, ele estava ali no He shook auditório e his levantou. fist. E ele levantou a sua mão. He said, Christ may not come for 100 years, young man. E ele disse, Jesus Cristo não veio há 100 anos. My friend said, E então meu amigo disse, judging by your age, julgando pela sua idade, it's not going to be 100 years for you. não vai durar 100 anos para você. Put your hand on your heart. Coloque sua mão no seu coração. Thump, thump, thump. For you, Para você, Christ coming a vinda de Jesus may be one heartbeat away. pode estar a uma batida do seu coração. Because if your heart stops beating, Porque se o seu coração parar de bater, you walk out of this auditorium se você sair desse auditório and you're hit by some car and e killed, um carro bater em você e você morrer, the next thing you will see, a próxima coisa que você vai if ver, you are saved, se você estiver salvo, is the coming of Jesus in the clouds of heaven. é a vinda de Jesus nas nuvens do céu. It's the coming of Jesus in glory and splendor. É a vinda de Jesus em glória. All the signs indicate He's coming soon. Todos os sinais estão indicando que ele está vindo em breve. Are you ready for His coming? Está você preparado para a sua vinda? Have you opened your heart to Jesus? Você já abriu o seu coração a Jesus? You know how to be ready? Você está pronto? You can be ready tonight. Você pode estar pronto esta noite. It only takes an instant. É preciso apenas de um instante. You can say, Jesus, Você pode dizer, I Jesus, open my heart to you right now. eu abro meu coração a Ti neste momento. Why not do that? Por que não fazer isso? As Fernando comes to sing. Ao pastor Fernando cantar. Why not wherever you are? Por que não onde você está? Just bow your head Curva a sua fronte and say, Jesus, e diga, Jesus, come into my life. entre em minha vida. Give me your peace. Me dê a sua paz. Give me your strength. Me dê a sua força. Come and change me. Venha me transformar. Forgive me of my sins. Perdoe os meus pecados. Lord, I want to be ready Senhor, eu quero estar pronto when you come. quando o Senhor Why voltar. not do that in your heart Quer fazer isso em seu coração? right now? Agora. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor
vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim podemos dar as mãos, pois somos todos um, somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória. Levar o pensamento ao Senhor Jesus agora, o dia da sua vinda, o Senhor descendo nas nuvens do céu. O céu está em silêncio porque todos os anjos estão com Ele. E se Deus quiser, nós todos juntos vamos com Ele e com os anjos cantar um coro assim. Cante comigo. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Amen. One day, dia, the sky will be lightened with the glory of God. o céu ele abrirá com a glória de Deus. One day, Dia, we will cry out, nós vamos clamar glory. glória. I want to be ready when he comes. Eu don't quero you? estar preparado quando Jesus vier. I E want to você? look up Eu quero olhar with my heart filled with hope com meu coração cheio de esperança. and meet him when he comes. Exatamente quando ele vier. Would you like to say tonight, Você gostaria de dizer esta noite: Jesus, Jesus, when you come, quando o Senhor vier, I want to go with you to heaven. eu quero ir contigo para o céu. I'm lifting my hand tonight. Eu quero levantar a minha mão esta noite. Lord, look down from heaven. Eu quero olhar para ti no céu. Lord, I want to go. Eu quero dizer: Senhor, eu quero ir. When you come, Quando o Senhor vier, let's pray together. vamos orar juntos. Oh, Father in heaven, Ó Pai Celestial, all the signs of the times indicate todos os sinais dos tempos estão indicando you are coming soon. que o Senhor está vindo em breve. The final sign O último sinal is taking place before our eyes. está acontecendo diante dos nossos olhos. Your message is going quickly around the world. A sua mensagem está sendo pregada rapidamente ao redor do mundo. It's going to the far corners of the earth Está indo aos 4 cantos desta terra. by radio, Pelo rádio, by television, pela televisão, by satellite, por satélite, by internet, pela internet, by the printed page, pela página impressa, by the spoken word. pela palavra falada. Oh Lord, Ó Senhor, we're on the verge of the kingdom. nós estamos quase chegando no reino. We give our lives to you. Nós entregamos nossa vida a Ti. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Remember tomorrow night, Lembre-se que amanhã à noite, rescue from heaven. o resgate do céu. What about the events surrounding Jesus coming? Quais serão os eventos ao redor da vinda de Jesus? Good night. Boa noite. God bless you. Deus lhes abençoe. Kellogg. See you later.